Olá, eu sou Walter Novo Brandão, coordenador do Laboratório de Inovação da Câmara dos Deputados, carinhosamente chamado de Lab Hacker, porque foi assim que ele foi criado, o Laboratório de Inovação da Câmara. Ele foi criado em 2013 por provocação de hacker ativistas. Em 2013, aqui no Brasil, a gente teve uma série de manifestações, foram grandes manifestações, ficaram apelidadas de Jornadas de Junho, no contexto da Copa do Mundo de 2014, era a época da preparação do Brasil para receber a Copa do Mundo. Muitos investimentos estavam sendo feitos aí em estádios, obras de infraestrutura para receber a Copa do Mundo, e as pessoas começaram a questionar esses investimentos, que na visão das pessoas poderiam ser alocados em outras prioridades, como saúde, educação, segurança. Então, muitos protestos começaram a acontecer no Brasil inteiro, e como eu estou falando de uma realidade aí de bastante tempo, nessa época estavam começando as redes sociais. Então a gente não tinha Instagram, por exemplo, mas já tinha Facebook. E as pessoas, os cidadãos, eles marcavam essas manifestações no Facebook, eram eventos no Facebook. E muita gente comparecia, e aí surgiu uma grande questão para o parlamento e para a Câmara em específico. Algumas dessas manifestações diziam assim: olha, a Câmara não me representa. Essas pautas que a Câmara está votando são desconectadas da realidade, da minha realidade, das minhas necessidades, das minhas prioridades. E eu vou para esse evento convocado aí no Facebook e vou lá protestar também. Para ter uma ideia da dimensão de como isso, a dimensão que isso foi ganhando nas redes sociais, principalmente no Facebook, teve um dia que o parlamento foi tomado, a cúpula do parlamento ficou ocupada com esses manifestantes dizendo que a Câmara não representava politicamente esses cidadãos. E aí, lá em 2013, então, foi formado um grupo de trabalho para pensar, ali quase uma força-tarefa, como a gente estava comentando antes, para entender o que estava acontecendo, que manifestantes eram esses, quais eram as manifestações, quais eram as reivindicações, quem eram os líderes, com quem a liderança da Câmara poderia conversar para entender esses manifestantes, e simplesmente era uma realidade nova, porque não havia líderes específicos assim definidos. E a conclusão que se chegou nessa força-tarefa, nesse grupo de trabalho, era que a Câmara precisava inovar na maneira como se comunicava com essa nova sociedade digital presente em redes sociais. E então, o grupo de trabalho se dedicou, então, a entender como poderia fazer isso, e descobrimos que a gente não tinha muitas ideias, não, era tudo muito novo para todo mundo, para a gente, inclusive. A melhor ideia que a gente teve foi convidar esses hacker ativistas, as pessoas que se manifestavam politicamente na internet e tinham muita desenvoltura com tecnologia, estavam dispostas a colaborar com a Câmara para mudar o paradigma de interação da Câmara com essa sociedade digital. E então realizamos um evento chamado Hackathon. O Hackathon tinha essa proposta de trazer para a Câmara dos Deputados essas pessoas, interagir com elas, mostrar os nossos dados, dados abertos de proposição, de pautas e tudo mais, para pensar aplicativos, serviços, novas maneiras da Câmara interagir com o cidadão e mostrar que ela se preocupa com os interesses do cidadão, que ela tem feito seu trabalho de representação e que é um trabalho que muitas vezes não fica muito claro para o cidadão médio. E aí, pô, tudo isso para contar o nome Lab Hacker. No último dia dessa semana de hackathon, o presidente da Câmara, o diretor-geral, várias lideranças políticas da casa estavam presentes no evento de encerramento, né, na cerimônia de encerramento. Gostaram muito dos projetos que foram apresentados pelos hackers e parabenizaram e tudo mais. Até que um deles, um dos hackers, levantou a mão e disse: olha, posso fazer aqui um comentário? E aí, o presidente da Câmara, na época, disse: é claro, pode dizer. Ele, ó, bem legal essa iniciativa da Câmara, a gente gostou de estar aqui no Hackathon, gostou de interagir com os técnicos da Câmara, entender os dados abertos, a gente gostou de tudo isso, gostou dessa experiência de poder apresentar as nossas ideias, nossas sugestões, só que tem um pequeno problema. O problema é que a gente conhece as instituições públicas, elas fazem isso aí uma vez a cada 10 anos e isso não funciona. A gente precisa de uma conexão mais próxima e permanente com a Câmara dos Deputados. E aí o presidente respondeu dizendo que a ideia era excelente, chamou o diretor-geral e disse: olha,
vamos criar um órgão para ter essa conexão, para manter essa energia desse evento, Hackathon, e para continuar recebendo colaboração deles e continuar colaborando com as ideias que eles têm para aprimorar a democracia, o exercício da cidadania, a transparência e a participação. O diretor-geral realmente criou esse órgão, criou essa estrutura administrativa, com espaço físico, recursos, enfim, para fazer essa interação, para ter essa conexão permanente. E quando a gente sentou com esses colaboradores, essa nova equipe, para pensar o nome que foi vencedor foi Laboratório Hacker. É justamente essa noção de testar novas ideias com o apoio de pessoas de fora da Câmara, da sociedade que interage, da sociedade que busca participação política, se interessa pelos temas da política e também tem desenvoltura com tecnologia para nos ajudar a pensar nessas inovações. E de lá para cá, o Lab tentou e experimentou várias maneiras de promover essa interação. Ano passado, a gente comemorou aí os 10 anos de laboratório, a Maratona Hacker aconteceu no finalzinho, em outubro de 2013, e a estrutura estava pronta, funcionando no início de 2014. Então, no início do ano passado, a gente comemorou aí os 10 anos de laboratório Hacker, e nesse processo a gente teve muitos aprendizados, e o aprendizado mais dolorido foi que maratonas de inovação, elas são muito interessantes, elas são muito ricas, muito produtivas, mas para criar protótipos, ideias, né, para levantar ideias, para prospectar possibilidades, mas não para tornar essas ideias produtos reais. Então, a gente caminhou por vários caminhos, várias estratégias para pensar como que aquelas boas ideias poderiam se tornar bons projetos. Um dos caminhos, eu já estou dizendo aqui que Maratona Hacker tem suas vantagens e suas desvantagens, os hackathons. A gente realizou só mais um hackathon depois do primeiro, e depois a gente começou a apostar nessas outras metodologias. A gente apostou numa, por exemplo, que era ter uma equipe de desenvolvimento dentro do laboratório de inovação para pensar o produto do início ao fim, desde a ideia, levantada junto com a sociedade, junto com os desenvolvedores, hackerativistas, até a internalização dessa ideia e a entrega de um produto corporativo. E esse caminho também, só estou dando mais notícias, né? Estou dizendo que hackathon não é a bala de prata para resolver os problemas da inovação em parlamentos. Estou dizendo também que a internalização dos produtos tem suas desvantagens e seus problemas. Um deles é que quanto mais ideias, é contraintuitivo, mas eu vou tentar me deixar claro qual é a dificuldade. Quanto mais ideias inovadoras você tiver no laboratório de inovação com essa característica de internalizar as ideias, transformar em produtos corporativos, menos você vai conseguir inovar. Foi isso que nós descobrimos. Porque você passa a se responsabilizar pela manutenção desses produtos, pela gestão desses produtos, pela evolução desses produtos. Isso é trabalho a mais que um laboratório de inovação. Por isso que a gente tem com esse aprendizado, a gente criou uma metáfora aqui para explicar essa lógica. O laboratório de inovação, ele precisa trabalhar como um laboratório de disseminação artificial, que tem um pai, tem uma mãe, e juntos eles vêm até um laboratório para criar um filho. Quando esse filho, que é o projeto, ele está pronto, ele vai ser mantido pelo pai e pela mãe, não é pelo laboratório. Você nunca vai ver um laboratório de disseminação artificial pagando escola de criança. Ele não faz isso. Nem cuidando do dia a dia da criança, ensinando a escovar os dentes, não. O laboratório de disseminação artificial, ele faz esse trabalho de juntar pai e mãe, a energia do pai, a energia da mãe, o que eles têm de melhor, e criar a partir dali uma nova vida. É mais ou menos assim que a gente entende que o laboratório de inovação da Câmara dos Deputados pode dar a sua contribuição para o parlamento, juntando sociedade, Câmara dos Deputados, juntando essas duas energias, o que eles têm de melhor, e a partir daí gerando novos produtos, novas ideias, novos serviços, novas ferramentas, novos processos de trabalho, que aí a partir disso, né, a partir de estarem
bem definidos, maduros, passam a ser trabalhados justamente por esses atores, câmaras dos deputados e a sociedade civil. E eu acho que esse talvez tenha sido o maior aprendizado do Lab. Queria trazer essa contribuição, porque quando se pensa num laboratório de inovação, é bom ter como passo inicial entender qual tipo de laboratório de inovação se está pensando para essa organização. Existem laboratórios de inovação que cuidam mais da parte de capacitação para a inovação. Eles se dedicam a essa parte educacional. Como capacitar os servidores da instituição a buscarem inovação, promoverem, testarem inovação dentro dos seus processos de trabalho. Isso é um tipo de laboratório. Outros laboratórios pensam em produtos internos, e aí tem mais a ver com P&D mesmo, desenvolver produtos internos para entregar para as necessidades institucionais mesmo daquela organização. Isso pode ficar dentro da área de tecnologia e ser um laboratório de inovação, perfeitamente. Mas o laboratório hacker da Câmara dos Deputados, ele tem essa história, ele tem essa vocação, esse DNA de ser aquele espaço dentro da Câmara dos Deputados criado para ter conexão com a sociedade, entender as necessidades da sociedade e buscar na sociedade inspiração para novas maneiras de conectar a instituição com essa sociedade. Então, eu acho que esses são os grandes aprendizados que eu gostaria de deixar, gostaria de trazer a respeito do Laboratório de Inovação da Câmara dos Deputados e deixar claro algo muito importante que a gente aprendeu em relação às ideias. Nós temos muitas ideias aqui sobre o que pode ser melhor, mas nós aprendemos com o tempo, Luiz, que as melhores ideias são aquelas ideias que são construídas em conjunto, colaborativamente. Então, o Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados não é um celeiro de boas ideias. Não é daqui que a gente tira os coelhos da cartola. Os coelhos estão lá fora, estão na sociedade, prontos para serem encontrados. E também dentro da instituição. Os colegas, os servidores, eles têm excelentes ideias, e o pior tipo de inovação é aquela inovação que a gente pensa internamente, dentro de um laboratório, dentro da cabeça de um gestor, leva para o colega achando que ele vai achar maravilhosa e vai implementar e que vai dar tudo certo. A única maneira de você evitar um problema desse tipo é trazendo todos os stakeholders para a mesma mesa, para conversar, para idear juntos, e aí a gente encontrar as melhores soluções para os desafios, por maiores que sejam esses desafios. Por meio da inteligência coletiva, de trabalho colaborativo, é possível, sim, a gente encontrar soluções inovadoras, criativas, para essas necessidades, Luiz. Muito obrigado, Walter Nohr, pelas suas considerações, pela sua apresentação. Parabéns pelo trabalho excepcional que o Lab já vem fazendo há tantos anos. Eu sou um fã antigo já do trabalho realizado pelo Lab, tantos projetos que vêm à memória, então fica aqui meu reconhecimento. E me permita trazer algumas considerações, algumas perguntas para você. Acho que o primeiro ponto, você encerra a sua consideração trazendo o que eu considero de mais importante hoje, quando a gente fala de inovação, modernização dos parlamentos, que é o envolvimento das áreas de negócio, vamos chamar assim, né? Das pessoas que estão ali à frente dos seus respectivos processos, para entender as necessidades e tudo mais. A minha primeira consideração e pergunta para você, agora, com a popularização, vamos dizer assim, de diferentes plataformas de inteligência artificial generativa, por exemplo, aquela barreira técnica inicial da pessoa precisar saber desenvolver, precisar entender uma linguagem, ela não necessariamente é um requerimento para utilização de ferramentas para todo tipo de necessidade. Muitas vezes, uma necessidade mais simples, mais corriqueira, possa ser sanada ali com uma utilização de um chat GPT, de um Gemini, de um Claude, fazendo um RAG, por exemplo. Então, eu queria ouvir a sua opinião hoje. Como você acha que a IA generativa tem esse potencial dentro da Câmara de transformar esses processos das áreas finalísticas e, enfim, como que vocês estão atuando nessa área especificamente?
quando eu falei sobre bala de prata, né, existem várias, né, várias balas de prata, né. Uma delas é achar que o laboratório de inovação é só eu chegar lá com o problema debaixo do braço, entregar para o laboratório de inovação, vai sair do outro lado lá uma solução milagrosa para o meu problema. E hoje em dia, a bala de prata, né, a tida como bala de prata hoje, é inteligência artificial. As pessoas, muitas vezes, os gestores, quando têm um problema, eles pensam que se você depositar ali o pozinho de piripipinha ali chamado IA, o seu problema vai simplesmente desaparecer. É só colocar no chat GPT ou alguma outra dessas opções que eu vou ter meu problema resolvido. E aí eu entro numa segunda questão que eu vou dar um passo antes dessa lógica de tanto de laboratório de inovação quanto de IA, que eu acho que ela serve para qualquer uma dessas possibilidades, que é a lógica de você pensar o seguinte: eu tenho um problema, qual a solução para esse problema? E o gestor público, ele tem uma característica que é muito particular do gestor, que é assim, ele dedica muito tempo na solução, no desenho da solução. E por que que ele faz isso? Tem até alguns trabalhos acadêmicos que falam sobre isso, né? O gestor público, ele precisou historicamente disso, até por conta da legislação sobre licitações no Brasil. Então, ele precisa especificar, ele aprendeu, ele foi treinado a vida inteira a especificar muito bem a solução, porque ele seria cobrado a respeito da solução contratada. Então, quanto mais ele gastasse, investisse tempo em pensar os requisitos, todas as especificações da solução que ele iria contratar, menos problema ele teria depois. Ainda que essa solução não resolvesse muita coisa. Então, o critério do gestor público, muitas vezes, não era se a solução era ideal para resolver aquele problema ou não. O critério era se aquela solução tinha sido bem contratada para evitar que ele tivesse problemas administrativos. E o que isso gerou? Isso gerou uma cultura de pensar muito na solução e menos no problema. E qual é a proposta que o Laboratório de Inovação da Câmara dos Deputados, do Lab Hacker, e outros laboratórios de inovação em governo também, a gente estava comentando antes aqui nos bastidores sobre o Chile. O Chile tem uma pós-graduação para servidores só sobre isso que eu vou falar, que é design de problema. É você gastar muito mais tempo na investigação do problema que você está enfrentando, que você está querendo resolver, e você testar isso da maneira mais barata possível, que muitas vezes é com protótipos de baixa fidelidade, que é por meio de metodologias como design thinking, design sprint, inception. É você desenhar mesmo o problema. Eu costumo brincar com as pessoas de que depois que eu entrei aqui para o Laboratório Hacker, algo que as pessoas falavam para mim que eu achava um insulto passou a ser um elogio e uma gentileza gigantesca. Sabe quando as pessoas percebem que você não está entendendo uma coisa e dizem assim, ó, quer que eu desenhe? Quando falam isso para mim agora, eu falo assim, por favor, desenhe. Que legal, que bacana que você está me oferecendo para desenhar. Desenhe. Porque quando desenha, quando coloca no papel, quando você traça as linhas de qual é o problema, traça a jornada do usuário, traça a jornada do seu problema, traça os perfis das pessoas que estão lidando com aquele problema, fica muito mais fácil você pensar uma solução. Então, quando você traz essa questão da IA, é algo que a gente está vivendo aqui na Câmara dos Deputados, essa realidade, essa nova transformação digital, né? E uma coisa que a gente tem trazido para esse desafio é justamente essa lógica, essa mudança cultural de pensar menos na solução. A solução vai ser ChatGPT, vai ser Gemini, vai ser Notebook LM, vai ser Cloud, vai ser pode ser milhões, assim, milhares de possibilidades. Vai ser N8N, vai ser uma automação com N8N, vai ser uma automação com Make, vai ser um assistente para falar com o WhatsApp, para falar com o cidadão no portal. Pode ser um monte de coisa. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Se a gente se dedicar a entender bem o problema, aí depois a gente vai lá na prateleira, tem várias possibilidades, tem IA, tem mudança de processo, tem muita coisa, Luiz, que você vai colocar IA e não vai resolver, porque o foco do problema está na gestão de processos, está na modelagem do processo.
É ali que precisa mudar alguma coisa, e quando você mudar o processo, você vai perceber que, olha só, nem precisava de IA. Isso é muito comum, muito comum. Então, é aquela lógica de que para quem tem martelo, só tem martelo, tudo é prego. Então, é preciso entender bem qual é o problema, qual é o desafio, qual é a dificuldade, qual é o foco de mudança que a gente está colocando, entender bem isso, para aí depois a gente buscar essas soluções. E é claro que a inteligência artificial é uma grande aliada nesse processo. Obrigado, Walter Nor. Na sua fala, eu me lembrei de alguns anos atrás, com a popularização do blockchain, o ímpeto de muitas pessoas querer utilizar blockchain em diferentes processos que não fazia, muitas vezes, não tinha muita coerência. Então, de fato, isso é algo que a gente tem que se preocupar hoje, inclusive, acho que a IA tem um potencial muito grande, só que como você falou, quando aliado com o mapeamento do problema, feito de uma forma determinada, integrando isso ao processo, não você tentar descobrir um problema para poder usar a solução, como você muito bem disse. E, Walter, uma outra pergunta que você já começou a responder em parte, mas eu queria me aprofundar um pouco mais nela. Eu acho que você tocou um pouco nesse ímpeto, nesse ânimo que muitas vezes alguns colegas, até parlamentares têm, de adotar essas novas tecnologias no dia a dia. Mas muitas vezes, não só com a IA, a gente vê, enfim, por favor, discorde da minha afirmação, se você não achar apropriada, mas com qualquer tipo de inovação ou mudança, muitas vezes estruturas dentro da casa legislativa, do parlamento, elas ficam apreensivas com a mudança. Resistentes, imaginam que vão perder ali o seu protagonismo, muitas vezes o seu próprio trabalho, né? Então, como hoje o Lab está atuando com relação a isso? Como que é feita essa aproximação com as diferentes áreas da casa, explicando o papel dessas tecnologias como um suplemento à expertise dessas pessoas, nunca como uma substituição? Então, eu queria ouvir de você como vocês gerenciam esse receio que a casa, muitas vezes, que os parlamentos têm com a mudança. Como vocês fazem essa gestão de mudança dentro da Câmara dos Deputados? Vou responder contando uma história. Na época que a gente estava desenvolvendo o portal e democracia, a gente tinha uma ferramenta lá chamada audiências interativas. O que ela faz? É genial. Audiências interativas para a época, então, 8 anos atrás, ela fazia o seguinte. Imagina, Luiz, que você é muito atento aos temas de meio ambiente. E aí tem uma discussão na Câmara dos Deputados e você está lá no Amazonas. Tem uma discussão na Câmara dos Deputados sobre o meio ambiente e você tem condições de contribuir, de fazer perguntas para as autoridades. E aí você pode até acompanhar pelo portal da Câmara lá, ou no YouTube, né? Você podia acompanhar a transmissão da audiência pública. A audiência pública é quando os deputados têm uma proposição legislativa para decidir, votar a favor ou contra, e eles precisam de mais informações além do que está no processo administrativo dessa proposição. Eles chamam autoridades no assunto para falar, para eles aprenderem, professores, acadêmicos, especialistas. E naquele momento ali, na audiência, aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, eles fazem perguntas. Mas imagina que você tem muito interesse, você também quer fazer perguntas. Há 8 anos atrás, você ia só poder assistir pelo portal da Câmara. E aí você pensa, não, então vou fazer o seguinte, já que pelo portal eu não posso fazer perguntas, nem pelo YouTube, eu vou lá na Câmara dos Deputados para levar a minha contribuição. Digamos que você chegue na Câmara dos Deputados num dia de terça-feira, Luiz. Você não sabe o que é isso aqui numa terça-feira. Aliás, você sabe muito bem. Então, a gente tem 80 mil pessoas circulando na Câmara em dias de sessão. E é muito comum, quando lota, né, tem uma questão de segurança envolvida aí, e às vezes é preciso limitar a entrada das pessoas, quando essa lotação já está no seu limite. Então, imagina você que veio, pagou passagem, hospedagem, veio para Brasília e nem consegue entrar na Câmara dos Deputados para fazer a sua contribuição. Mas não vamos pensar nisso. Não. Digamos que você consiga. Você entrou, está lá dentro do plenário da comissão, conseguiu um lugar para sentar, digamos, você empurrou alguns repórteres lá, tá?
Você conseguiu se sentar. E aí chegou o momento de você fazer a sua pergunta. Você vai levantar a mão e você vai receber uma resposta do secretário da comissão dizendo que só os parlamentares podem questionar as autoridades. Como que a gente resolve isso? Só tem uma maneira de resolver, com criatividade. E foi assim que a gente conseguiu resolver esse problema junto com os hackativistas. Eles pensaram, já que o ator é esse, que tal a gente municiar esse ator com as perguntas e as contribuições que o cidadão tem sobre esse tema? E aí foi criado esse mecanismo, essa ferramenta, audiências interativas. Então, você assiste no aplicativo no celular, agora isso já está integrado com o próprio portal, então você acessa o portal da Câmara, você já consegue enviar perguntas, e essas perguntas vão para os deputados. Há um mecanismo de ranqueamento das melhores perguntas, então os próprios cidadãos vão ali votando nas perguntas mais interessantes, e essa lista vai para o deputado, que aí sim, ele levanta a mão e diz para o ministro, por exemplo, que está sendo ouvido, ministro, eu recebi aqui uma pergunta do Luiz, lá do Amazonas, sobre esse tema, eu queria que você respondesse. Está aqui a pergunta do Luiz. E aí lê a pergunta. Você não precisou vir para Brasília, você não precisou encarar o fechamento do Congresso, você não precisou empurrar os repórteres para conseguir um lugar para se sentar na comissão, e você conseguiu fazer a sua pergunta. Excelente, né? Excelente. Tudo pronto. A gente desenvolveu o aplicativo, Luiz, de cabo a rabo, tudo pronto. Testado, homologado, deploy feito, tudo certinho. A gente foi lá nas comissões, no departamento de comissão. Sabe o que a gente ouviu? A gente ouviu o secretário de comissão dizendo o seguinte: vocês conhecem a minha rotina num dia de audiência pública? Vocês sabem a quantidade de tarefas que eu tenho que desempenhar no dia de audiência pública? Deixa eu te mostrar uma ata de reunião de comissão aqui. Eles simplesmente não tinham condições de cuidar de mais uma atribuição, mais uma ferramenta. E aí que a gente aprendeu. Quando você vai inovar, você precisa envolver os atores de todos os stakeholders desde o início, especialmente aqueles que vão colocar a inovação em prática. Porque se eles não amarem, não estiverem apaixonados por essa inovação, eles não vão, isso não vai acontecer. A inovação simplesmente não vai acontecer. Eles vão deixar de ser aliados para serem contrários a essa inovação. Então a gente teve que refazer tudo. E aí a gente aprendeu com eles que poderia dar certo se a moderação do chat fosse uma moderação automática, por exemplo. E aí eles ficavam muito preocupados, por exemplo, com palavrões, com xingamentos contra os deputados. E aí surgiu a ideia da gente ter um dicionário de palavrões. Eu aprendi palavrões que eu nunca tinha ouvido na minha vida, Luiz. A gente fez um trabalho colaborativo de levantar palavras para serem negativadas. Aprendi um monte de palavrão. E aí a gente criou um sisteminha que substituía os palavrões por coraçõezinhos dentro da plataforma. Então, em vez de disseminar o ódio, a gente passou a disseminar o amor. E eu vou ser sincero, era uma preocupação que, é um outro tema, mas é uma preocupação que nem se justificou na realidade. Isso aconteceu uma vez só, apareceu um palavrão que foi substituído por um coração. Mas era uma preocupação de quem ia colocar a inovação em prática, de quem ia fazer a gestão disso, de quem dependia a decisão desse projeto se tornar realidade ou não. Resumindo, o que eu quero dizer é que não tem como eu te dizer agora quais são as dificuldades que as pessoas têm com relação a inovações tecnológicas. Só tem uma maneira de descobrir: sentar na mesa com elas. E eu digo mais, tem que sentar na mesa com pão de queijo, café, ter tempo com essas pessoas. Com os deputados, muitos dos projetos do Laboratório Hack, eles tinham essa questão que você comentou, os deputados pensando, espera aí, mas isso não tira um pouco da minha atribuição como representante? Se o cidadão vai decidir por conta própria, onde fica o meu papel? E a gente teve que trabalhar esse convencimento, esse entendimento do deputado que, nas plataformas que o Lab desenvolvia e entregava, em democracia, audiências públicas, interativas, Wikileges, pauta participativa, retórica parlamentar, todas elas tinham uma filosofia de contribuírem com o trabalho do deputado, de trazer mais insumos para a decisão do deputado, que muitas vezes decide em condições de incerteza mesmo, com poucas informações. Então, essa foi a lógica. Isso acalmou, baixou ali o nível de dificuldade de entendimento e de aceitação dessas inovações.
Então, o que eu posso dizer da experiência do Laboratório Hacker é que é muito difícil e contraindicado tentar prever quais seriam as objeções desses atores na implementação da inovação. O ideal é empatia, é trazê-los para o processo. É mais trabalhoso, com certeza é. Vai levar mais tempo, com certeza vai. Mas é muito melhor que desenvolver algo sem ter em conta essas objeções reais, depois que você entende, conversa e entende bem que objeções são essas. É muito melhor você entender, incorporar isso no projeto, para depois ter algo que foi construído a várias mãos e que vai sim ser implementado, do que você chegar com um projeto lindo, perfeito, maravilhoso, que não vai virar realidade. Excepcional, Walter Nor. Adorei a história, de conhecer um pouco mais dessa experiência. Eu já conhecia de longa data o E-Democracia, mas não sabia dessa história de criação e tudo mais. Então, parabéns. Agradeço muito pelo seu tempo, a generosidade por compartilhar aqui essa experiência do Lab Hacker conosco hoje. Muito obrigado, Walter Nor. Eu que agradeço, é sempre uma alegria poder compartilhar. É muito bom aqui, eu costumo dizer que é um privilégio trabalhar aqui no Laboratório Hacker, ter contato com o cidadão interessado, é uma coisa linda de se ver, Luiz. As pessoas querem participar da política, elas querem entender, e o nosso trabalho enquanto servidores públicos, principalmente aqui na Câmara dos Deputados, a gente tem uma clareza a respeito disso, é conseguir traduzir e ajudar o cidadão a entender a política, entender o trabalho dos deputados, para aí sim ele conseguir participar com qualidade e exercer a cidadania de maneira plena. Então, obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de compartilhar essas histórias e que possa ser de bom proveito aí para os nossos colegas também.